em Daniel 11, 36, e parece que aqui há uma mudança na fala de Daniel. Até então, a gente estava vendo a questão do governo do povo Seleuco e dos Ptolomeus, depois, né, do Império Grego. Como foi um império que demandou mais tempo até a volta do Senhor Jesus e teve muitas idas e vindas, trocas de poder e todo esse sincretismo, essas habilidades aí políticas, que infelizmente a gente sabe que acontece, mas quando chega no verso 36 em diante, Daniel muda o texto, a forma de escrever, e começa a falar sobre o anticristo. Então ele diz assim, verso 36, e este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus Yahvé, o Deus dos deuses. Falará coisas incríveis, será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Quando nós lemos o verso 3 ainda de Daniel 11:3, ele fala ali, ó, depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que ele aprouver. Assim como foi o caso de Alexandre o Grande, o anticristo, ele tem esse poder, de fazer as coisas segundo a vontade dele. Ele diz e faz. Quando nós temos líderes extremistas que não pensam para falar, simplesmente vão, sempre há um preparo aí. A gente precisa sempre lembrar que, assim, quando soar a trombeta, o arcanjo soar a trombeta, e a gente vai ver isso, e o príncipe da iniquidade se levantar, o que, que acontece? O anticristo tem que estar sempre pronto, porque ele não vai nascer quando, nossa, ó, a igreja foi arrebatada, agora vai nascer o anticristo. Não. Quando a igreja for arrebatada, o anticristo vai ser revelado, mas não assim, olha, eu sou o anticristo, não. Ele vai ser revelado como alguém que vai conduzir todo o planeta, vai unificar. Bom, a princípio, vai unificar todas as nações, mas nós vamos ver que isso não vai dar certo no final, porque o pecado ainda existe. E o pior, não vai ter o Espírito Santo, e a gente vai ver que ele vai ser arrebatado. O Espírito Santo vai levar a igreja. O verso 16 de 11 ainda, o que pois vier contra ele fará o que bem quiser. Ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa e tudo está em suas mãos. E nós vamos ver que o anticristo ele tem uma passagem muito forte por Israel. Ele vai até criar ali em Israel um, como é que vamos dizer, um QG em Israel. E agora me preocupa, eu estava vendo, a gente vê essa guerra entre Israel e a faixa de Gaza, Estados Unidos já tem em mente assim de construir um resort assim que todo o povo palestino sair da faixa de Gaza, os Estados Unidos vai construir um resort ali. Tudo tem a ver com Mamon, né? Tudo, a gente vai ver essa questão do Deus estranho, esse Deus estranho que aparece na palavra do Senhor aqui, é esse Mamon. A gente vai ver daqui a pouco. Mas o verso ainda, capítulo 5 de Daniel, verso 19, capítulo 5, verso 19, ele diz, pela manhã, e aí, ao romper do dia, levantou o rei e foi com pressa à cova dos leões ali, falando sobre Daniel. Chegando ele à cova, chamou por Daniel, como voz triste. Disse o rei, Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se acaso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões?
Então, uma coisa que nós percebemos é que é mais fácil acreditar no poder de Satanás do que no poder de Deus. As pessoas se deixam iludir muito fácil. Nós também, né? As pessoas, eu digo qualquer um, não é um. Por isso que Jesus fala vigiar e orar. Às vezes a gente não percebe o quanto nós estamos trabalhando para Satanás ao invés de trabalhar para o reino de Jesus. Seja na nossa fala, seja na nossa postura. A palavra de Deus diz que a nossa boca tem que abençoar e nunca maldizer. E às vezes eu vejo assim, nossa, como é difícil, às vezes, em situações diversas, você. é, E aí, graças a Deus, é entender que assim, os maus pensamentos não são seus. Os maus pensamentos vêm de todos os lados. Mas é hora de repreender e falar, bom, isso aqui não me pertence. Não sou eu pensando errado. E repreender, não quero esse pensamento na minha vida, em nome de Jesus, e lançar por terra. Ainda, capítulo 8 de Daniel, verso 11, ele fala, ó, sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, falando que o anticristo vai se engrandecer até Jesus, o príncipe do exército, que a gente já viu lá em Josué, né? E isso é comum do anticristo. Assim como foi os imperadores no passado que tinham essa necessidade de ser considerados deuses, é uma coisa assim que o poder vai subindo e eles vão acreditando mesmo que são deuses. É complicado isso. O poder tem essa questão. Ah, uma coisa que nós vemos é que todas as revoluções, você pode reparar, onde tem um governo ditador, ele tem uma boa intenção no primeiro e depois não quer sair do poder, né? Quando a gente vê essa questão do fascismo, que é essa idolatria ao governante, Getúlio Vargas foi assim, foi importante o golpe no Brasil, mas depois não queria sair do poder nunca mais. Até que teve um desfecho trágico, né? Se assassinou ou não, a gente não sabe. Assim também foi no regime militar. Assim, Ortega, Nicarágua, Maduro, Chaves, o Putin, desde 2002 na Rússia, entre outros, que nós vemos assim que tomam o poder e não querem sair. Netanyahu agora em Israel, ele está perpetuando o governo dele assim, que já era para ter saído. Mas assim, nós vemos que tem essa atração pelo poder vai sendo aumentado. Então as pessoas vão se achando que ela que está certa, chega numa situação que não tem o que fazer. O verso 25, ainda de Daniel 8, o verso 25 de Daniel 8 diz, por sua astúcia nos seus empreendimentos farás prosperar engano. Gente, e a gente percebe, e no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, novamente. Levantar-se aí contra o Senhor Jesus. Mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Graças a Deus, porque o poder de Deus é infinitamente maior do que qualquer pessoa ou qualquer ser é, celestial. Então, tudo isso aí para mostrar o verso 36, que essa pessoa, de nome de anticristo, será uma pessoa que vai enganar muitas pessoas que vivem despreocupadas. Às vezes, assim, a, a preocupação se existe céu ou inferno, as pessoas não estão mais se preocupando com isso, só vão vivendo a vida. E isso nos preocupa porque existe uma vida eterna depois dessa vida, que é muito mais importante do que essa vida pequena que a gente leva na Terra. Talvez você ou eu possamos viver aí
100 anos, um pouco mais, não mais que 120 anos, como diz Gênesis capítulo 6, homem, mas as pessoas não entendem que precisa preparar, assim como João Batista preparou o caminho para Jesus, a gente precisa preparar o nosso futuro diante do Senhor. Isaías capítulo 14, verso 13. Então, a partir de agora, a gente vai vendo de Daniel, Isaías 14, o verso 13, essa questão do anticristo, e aí nos serve para ficar atento. Né? Pessoas, como nós já falamos, que apareceram durante a história, é, era muito assim, chega uma hora, e nós vamos ver isso aí, que quando o apóstolo Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, e ele chama a atenção deles, fala, olha, não querei que seis tolos com relação aos que dormem. Por quê? Quando eles leem a Bíblia, e o apóstolo Paulo, esse apóstolo, era muito enfático sobre a volta do Senhor Jesus, só que ele não voltava, e não voltou até agora. Né? Então, o que vai acontecer? Esse discurso vai perdendo força, porque o diabo está reinando no mundo, e ele vai falando, ó, não voltou, não voltou. E como nós lemos lá em Judas, assim como na época de Noé, gente, pensa, nunca tinha chovido. A palavra de Deus diz que havia uma neblina sobre a terra. Então, quando Deus falou para Noé, ó, vai chover, primeiro que ele nunca tinha ouvido falar em chuva. Segundo que ele nem sabia o que era isso, porque ele nunca viu uma chuva. Ninguém na história, até Noé, tinha visto uma chuva. Então, quando Noé chegava e falava para as pessoas, olha, vai chover, as pessoas riam de Noé, assim como quando nós falamos que Jesus vai voltar, há um certo desdém. Ah, sim, vai voltar. Ah, sim, sim. Tipo assim, um dia volta, né? Mas não é agora. Ou seja, na época de Noé foi a mesma coisa. Por isso que em 1 Pedro, Pedro vai fazer essa citação, Judas vai fazer essa citação, a respeito do dilúvio, porque as pessoas não se deram conta que a arca estava pronta e de repente começou a chover. Só que quando começou a chover, não, e às vezes as pessoas podem imaginar que todo mundo correu para a arca. Não, todo mundo correu para casa ou ficou lá olhando a chuva. Nossa, que legal. Só que quando a água começou a bater no pé, aí sim as pessoas começaram, nossa, vamos para um lugar mais alto, está chovendo, vamos. Alguém pensou, vamos para a arca, com certeza. Deveria ter sido um momento muito, muito pesaroso para Noé e sua família. A palavra de Deus, depois você pode ler em Gênesis 6, Deus trancou a porta. Interessante isso, porque Deus vai ser a última pessoa na sua vida. E quando foi para abrir a arca, Deus abriu a arca. Não foi Noé. Ou seja, Deus foi a primeira pessoa que abriu a porta. O que a palavra quer dizer aí? Que Deus é o primeiro e o último nas nossas vidas. Isaías 14, 13, vamos voltar lá, e aí falando do anticristo, e aí ele já faz essa conexão com Satanás. Tu dizias no seu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Olha só, Satanás sabia que ele era inferior a Deus. E aí, o que ele faz? Ele fala, olha, eu vou subir acima das estrelas. Ou seja, essa conexão que a gente já fez entre os seres celestiais e as estrelas. Assim como Satanás foi comparado, Satanás não, Lúcifer, o anjo de luz foi comparado com uma estrela do amanhã e se perdeu nesse caminho. Exaltarei o meu trono, o monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte. A gente já falou sobre isso também. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, e aí essa saga do anticristo, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, e aí a,
nossa relação com o presente é o verso 4. Tessalonicenses vai chamar o homem da iniquidade. Quem que é esse homem da iniquidade aí? O verso 4. É o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. O anticristo vai ser alguém que não tem valor para as coisas de Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O que é que vai acontecer? Quando existe... Olha que coisa mais legal, assim, interessante, vamos dizer assim. O Brasil, aqui em São Paulo, tem o Templo de Salomão, e as pedras que a Universal construiu aqui, ela veio lá de Israel, de Hebron. Então, eles vieram já cortados, todas as pedras, tudo veio de lá. Fascinante isso, muito legal. Existe uma fala que, assim, o templo de Israel, assim que a igreja for arrebatada e o anticristo assumir, eles conseguem construir o templo de Salomão ou de Israel em 3 dias. E aí, como é que vai fazer isso aí? Exatamente como fez o daqui do Brasil. Eu acredito, no meu entender, que o que fizeram aqui no Brasil é um teste para ver, olha, como é que a gente consegue construir. Lógico que aqui não levou só 3 dias, mesmo porque tinha questão de recursos, e a vinda, tudo. Mas lá não. Os engenheiros ortodoxos, judeus, eles vivem para isso. Então, assim que o anticristo surgir, eles vão reconstruir, diz a palavra de Deus, o templo de novo. E o anticristo vai se assentar nele, né, como se fosse o próprio Cristo. Isso mais para frente, depois de 3 anos e meio da tribulação. É fascinante como o Brasil faz parte dessa o mundo em si, mas em especial o Brasil, no meu entender, ele terá aí de alguma forma uma parte aí, né? Isso nos assusta também, mas a gente vê que algumas coisas acontecem, que nos servem de oração para orar para isso aí. Ele continua, e aí ele vai falar sobre ainda Daniel 2:47, voltando lá, quando fala a respeito da estátua, que Nabucodonosor tem a visão, Daniel 2, o verso 47, e aí ele vai dizer assim: disse o rei Daniel, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistério, pois pudesse revelar este mistério. Tudo que nós estamos estudando, todos esses mistérios, foi revelado por Deus. Não está escondido. O que nós não sabemos, quem são os atores desse mistério. O que vai acontecer já está revelado. As datas, os prazos, a origem, tudo isso está revelado na palavra de Deus. Então não é algo escondido, não é algo que, mas isso é ou não é. A questão é duas coisas que nós não sabemos: nem a data do arrebatamento, que isso só pertence a Deus, e agora Jesus, que está sentado à direita do Pai, e nem os anjos só vão saber quando Deus fala, ó, chega, toca a trombeta aí, porque isso é uma ordem de Deus, não vem de ninguém além dele. E os atores, quem vão ser os atores? Como nós estávamos falando, durante o apóstolo Paulo, ele escreve a carta de Tessalonicenses, segunda carta, para falar para o povo, ei, Jesus vai voltar. Mas podia ter sido Nero, podia, Calígula, podia ter sido qualquer um,
O imperador Tito, quando profanou no ano 70, né, Jerusalém, podia ter sido qualquer um depois dele. Surge aí outros nomes proeminentes que, como Gengis Khan, aí vai surgir também ali entre os bárbaros, Átilo o Grande, entre outros que surgem assim, e de repente muda a história de alguma forma, sem falar agora, né, com Hitler, foi tão mais perto. Durante a Guerra Fria, a gente tinha campo para isso à vontade. Agora também parece que pipocou de novo, acendeu, né, a chama entre aqueles que estão disputando. E é uma coisa interessante. Lembra que nós falamos de príncipe da Grécia lá, que Daniel vai ter na visão do capítulo 10? Parece que entre essa corja satânica, eles disputam o poder para ver quem vai ser quem na hora da tribulação. Então, assim, o que acontece é que esse povo, pode pegando aí Salmo 136, verso 2, enquanto eu vou falando, Salmo 136, verso 2, o que acontece é que esse povo, esses povos celestiais aí, Salmo 136, verso 2, eles disputando o poder para ver quem vai ser quem, e a gente tem que entender que logo depois do arrebatamento, Satanás vai reinar durante 7 anos. Depois vai vir Jesus, o milênio, e ele prende Satanás. Depois de 1000 anos, ele é solto de novo. Então, assim, e levanta multidões também. Olha que coisa, assim, é, difícil de entender, não sei, porque o que nós temos que ver, e não é julgar ninguém, é porque mesmo com o Espírito Santo, infelizmente, nós nos deixamos seduzir pelo pecado. Agora imagine um povo que não tem o Espírito Santo. Mas aí você vai falar, nossa, Ronaldo, mas depois eles vão viver 1000 anos com Jesus e depois Satanás é solto e uma multidão vai atrás dele, aí com prazo determinado. O prazo é exato, né? Ali mais uns 40 dias, nós vamos ver isso em Daniel. Parece que é muito rápido. A pessoa viveu 1000 anos com Jesus, de repente vem Satanás e eles, acende de novo, porque a natureza do homem é pecaminosa. Até que Deus glorifique tudo e a gente vai entender isso, aquilo que Deus deseja. Porque a rebeldia, infelizmente, tende a estar no coração do homem. Ainda em Salmos, né, que nós falamos aí, Salmo 136, verso 2, diz assim: rendei graça ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, há um mover de Deus aí. Deuteronômio 10, 17, pode pegar a sua Bíblia aí, Deuteronômio 10, 17. Há esse mover de Deus, esperando que eu e você possamos pedir a misericórdia do Senhor. E Deus não nega a sua misericórdia para quem pede. Em Deuteronômio capítulo 10, verso 17, diz assim, pois o Senhor vosso Deus é um Deus de Deus, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão, à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Amai, pois, estrangeiro, porque fosse estrangeiro na terra do Egito. E aí ele continua o verso 20. Olha só, ao Senhor, ele diz assim, ao Senhor teu Deus temerás, e ele te livrarás, e ele te chegarás pelo seu nome, jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus que te fez essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Ou seja, o poder de Deus é assim. Ele ama todos. Eu posso fazer exceção de pessoas por N motivos. A pessoa não fui com a cara dela, ou a pessoa me ofendeu, ou a pessoa me magoou.
ela que merece o céu, aquele não merece o céu. Ah, esse aqui foi muito ruim, não merece o céu, ele fez isso, fez aquilo outro. E aí você pode colocar uma lista de malvadezas aí, que infelizmente a gente ouve o mundo, é triste isso, mas Deus não vê assim. Ele não olha pelo aquilo que a gente faz. Ele olha que é uma alma que precisa do amor do Filho, o amor de Jesus. E quando essa pessoa encontra o amor de Jesus, a vida dela é transformada. Eu não entendia muito isso, mas eu comecei a entender com relação aos filhos. Quando nós temos filhos, é algo tão interessante, porque é, quando o filho faz alguma coisa errada e você disciplina, depois você volta, é como se ele nunca tivesse nada, feito nada de errado, né? Interessante esse amor, que nós olhamos para ele e nós vemos assim, nossa, você não lembra? Olha, ontem você fez isso. Olha, anteontem, lembra aquele dia que você fez isso? Não, não assim é Deus conosco. Ele olha para nós e não vê essa questão. Voltando para Daniel, capítulo 7, outra característica aí, tudo isso aí que nós estamos vendo agora é com relação ao anticristo. Daniel 7, o verso 8, ele vai falar exatamente isso, que esse amor de Deus nos constrange a mudar. O verso 8, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno. Então, entre aqueles 10 reis que a gente falou, um vai ser proeminente, ou seja, e aí vai se levantar, e ele diz, ó, o pequeno diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como um homem e uma boca que falava com insolência. Então, ou seja, ele tinha todo um aparato, né, de vigilância. A gente sabe hoje que um computador, todas essas câmeras aí, todo mundo sabe que a gente vê celular, tudo. Hoje tem câmera para tudo quanto que é lado. Então, assim, a minha vida, a sua vida, não é segredo para ninguém mais. Se você acessou um computador, um celular, todo mundo já sabe o que você pensa, o que você vê. O anticristo, nós falamos a respeito dos anjos, apenas Deus é onisciente, onipresente. Então, como é que Satanás consegue alinhar as pessoas? Pelo aquilo que ele vê na internet. Então, tem uns demônios, infelizmente, soprando na vida das pessoas, e a pessoa acessa um computador, acessa um celular, e aí o demônio está vendo o que você está vendo. Infelizmente, as pessoas acessam pornografia, acessam outras coisas, e o diabo vai enganando com essas coisas, e aí o diabo vai construindo a vida da pessoa em cima desses pecados, e ele vai percebendo o que você está fazendo, e vai alinhando outros com o mesmo pecado, para que a pessoa fique amarrada nesse pecado. E aí Satanás vai tendo poder sobre essas vidas. Então, assim, não é difícil perceber como ele vai saber o que as pessoas estão pensando, como ele vai saber o que as pessoas estão vendo. Então, o verso 8 ainda diz que esse vai se levantar e vai passar a perna sobre 3 aí, e vai tomar o poder. O verso 11, então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o anticristo falava, que o chifre proferia, estive olhando e vi um animal morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Ou seja, o anticristo, aí, depois, ele vai passar por uma enfermidade, uma chaga de morte, e aí o falso profeta vai
rezar, orar por ele, fazer um mantra lá, não importa o nome que se dê, e ele vai, tipo, é como se ele ressuscitasse. É, não sei se é uma manobra política também para fingir alguma coisa, para ganhar comoção das pessoas. A humanidade tem muito isso. A gente vê, teve esse político agora que forjou, tentou forjar lá um atentado, aí descobriu que era ele, porque ele ia perder a eleição aqui, Prefeitura do Brasil, depois você pode ver isso aí. Ele tenta forjar um atentado para ver se levantava a comoção do povo da cidade. Olha, coitado, se estão querendo matar ele é porque é um bom político. Hein? Então, isso aí o diabo sabe, gente. Essas questões que aparecem. Então, ai Deus, é triste, mas chega a ser cômico. Né? Então, o anticristo vai se apropriar disso. Só para a gente entender um pouquinho como que funciona essa podridão. É, Lembre-se, o anticristo é um orador nato, a gente vai ver isso aí. Ele vai ser um político proeminente, vai ser um estadista, não importa o nome aí que você queira usar. Ele vai ser um cara, vamos dizer assim. Apocalipse capítulo 13, nossa, Apocalipse 13, o verso 5, vamos só ler esse último versículo aqui. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, ou seja, aí 3 anos e meio, na tribulação. Já dá exato, assim, aquilo que eu estava falando, não é uma coisa assim, nossa, quanto tempo vai durar a tribulação? 7 anos, ali, prazo determinado, certo? No dia que a igreja for arrebatada, o anticristo vai se levantar. O verso 6, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Ou seja, nós estaremos lá, e ele vai estar profanando aqui. É como se ele falasse para o povo: olha, assim, Deus não ama vocês, escolheu um e não outro. Geralmente as pessoas falam, né? Ah, eu não creio que Deus escolhe um para o céu e outros para o inferno. Certíssimo. Deus nunca escolheu ninguém para o inferno. Todos nós estávamos no inferno. E a misericórdia de Deus nos alcançou no inferno. Não é que Deus não ama. Deus nos amou, que nos tirou das trevas para a luz. E os que ficaram lá? Isso aí você pergunta para Deus lá no céu. E, infelizmente, eu não sei como é que funciona isso. Uma coisa eu sei, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para ser salvo. Deus amou e ama a todas as vidas, sem exceção, todas as vidas. O que talvez está faltando é eu e você amar as pessoas como Jesus tem nos amado. Amém? Ó Pai, eu quero agradecer por este dia, pedir que Teu Espírito Santo continue a nos abençoar e nos direcionar. Gere em nós essa vigilância para saber que o tempo está próximo, para ganharmos mais almas para Jesus. Nos ensina, Pai, a falar do Teu amor para essas vidas. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, que Deus nos abençoe nesse dia